Que o pessoal que falei está com saudade, né, de quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né, só tinha Globo, quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quiser, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja tá gastando do seu dinheiro. O deputado Nicolas Ferreira não tem medo de falar a verdade na cara da imprensa militante. Enquanto jornalistas saudosistas lamentam a ascensão das redes sociais, ele escancara uma realidade incômoda. Antes, eles ditavam a narrativa sem questionamentos, mas agora a verdade chega diretamente ao povo. E é exatamente isso que incomoda tanto. Hoje, eles acusam parlamentares de serem influencers, mas a verdade é que a internet quebrou o monopólio da informação. E se tem algo que certos jornalistas e políticos não suportam, é um deputado que fala o que eles não querem ouvir. Prepare-se, porque essa entrevista vai deixar muita gente desconfortável. Agora a gente está falando muito de comunicação nas redes sociais. E há uma crítica de que a Câmara, o Congresso, em geral, está se tornando um congresso de influencers, né? A bancada do TikTok. E está se perdendo um pouco da discussão política pura, né? Como se os congressistas estivessem preocupados só em produzir conteúdo para suas próprias redes. Como é que o senhor avalia essa crítica e, de fato, todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que falei está com saudade, né? De quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né? Só tinha Globo. Quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né? Quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal tá com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos, de fato, influenciadores. E quem não é? E o que eu sinto é, qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos escuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Ora, isso aí para mim é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. Deputado, o senhor é crítico da estratégia de alianças da direita com partidos de centro visando o resultado na eleição de 2026. Na eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado, o seu partido, o PL, se aliou a algum Mota, inclusive sob orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a direita ganha se aliando com o Centrão? Ora, eu não sou contrário à composição com o centro, até mesmo porque não vou fazer uma propaganda de um puritanismo político que é impossível você atingir. Nós temos uma matéria-prima que não fui eu que escolhi, os deputados que estão lá e nem os senadores. Então, a matéria-prima quem escolhe é a sociedade. Então, você tem que trabalhar com ela. Vamos lá. Existem diversas proporções de acordos, né? Eu jamais vou fazer um acordo. Por exemplo, olha, eu vou votar aqui a favor de tal matéria de você, e aí eu quero dois ministérios, sendo que essa matéria, por exemplo, é para poder aprovar o aborto. Eu jamais irei fazer isso, porque diz respeito a princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. Portanto, eu acho que há proporcionalidade. Nesse caso, por exemplo, da Câmara, como eu disse, eu não sei a totalidade do acordo que foi feito entre ambas as partes, né? Mas o que a gente almeja é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. E eu espero que isso esteja, sim, no bolo da negociação. Acredito que eu não posso ser o cara que está dentro do avião e torce para o piloto errar. Eu torço para o Hugo Mota fazer um bom mandato, eu torço para que ele coloque as pautas prioritárias da Câmara. Hoje mesmo já teve mudanças no sentido da temporalidade da pauta, isso vai ajudar inclusive muito a própria mídia, né, para não ficar lá na hora, pegar o relatório, enfim, deixar o Brasil sem previsibilidade.
Então eu acredito que eu sou um torcedor para que o Brasil dê certo. Então, nesse âmbito de até onde vai o acordo, vai até onde eu acredito que isso tem que ser benéfico para a direita como um todo. E eu acredito que nesse momento agora, mais uma vez, acreditar, né, na palavra do presidente Bolsonaro, juntamente com o partido que tomou essa decisão, e eu faço parte de um partido, né, e aquilo, né, muitas vezes eu sinto que as pessoas querem uma aprovação independente de qualquer escolha, e eu sei que toda escolha demanda uma perca, demanda você perder algo. Então, se eu, por exemplo, votasse no Marcel Van Hatten, por uma boa parte eu seria um traidor. Se eu voto no Bolsonaro, dizendo que eu confiei no presidente Bolsonaro, fala que, enfim, eu sou um aproveitador. Então, basicamente se torna que não é o que se fala, é quem fala. Independente do que você vai falar, vão ter as pessoas que vão criticar. Mas eu tô, poxa, mais do que calejado com isso. Eu vim de escolas que, infelizmente, tem uma doutrinação muito grande para o lado da esquerda. Na minha faculdade, que eu formei em Direito 5 anos, também muito forte a movimentação para a esquerda que tem nos alunos. Então eu já encarei, pode ter certeza aí, meu couro tá grosso para poder aguentar aí essas críticas, que no fim das contas eu faço igual o Churchill, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino. E a gente está falando agora da nova composição do Congresso. Como é que você avalia a presidência do deputado Hugo Mota e a presidência do senador Davi Alcolumbre, que, embora seja no Senado, né, está ali também compondo? Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a figura do centro no Brasil está descredibilizada no sentido de confiança, né? Então o próprio Davi Alcolumbre, lá atrás, né, no sentido de algumas pautas que eram caras para o Bolsonaro, caras para a direita, não foram colocadas, enfim, para frente. Temos... na época, por exemplo, na época recente agora, perdão, teve a questão, por exemplo, do PL da censura, né? Que ambos, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, foram a favor do PL da censura. E isso eu acredito que é um ponto que mexe com o nosso lado. Afinal de contas, a gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Você não vai achar nenhum. Então eu vejo que primeiro é isso, não dá para se colocar que são candidatos dos sonhos, mas eu acredito que teve ganhos para a direita no sentido, por exemplo, das comissões, né? Muito embora eu vejo que há prioridades, assim, top 1, que pode ter certeza que eu vou cobrar incansavelmente para que passem, que para mim são de fato as prioridades, como por exemplo a anistia. Mas o espaço, obviamente, em comissões é muito importante. Deixar claro que eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dar a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou e eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia respondi, aceito. Então é muito difícil. Vai fazer um ano agora. O próximo mês ela faz um ano. Hoje é dia 4, mês que vem ela faz um ano. Então tem exatos um ano, né, que de fato isso aconteceu. E para deixar claro, né, talvez as pessoas falam, olha, você não é a favor de acordo, tá falando mal do acordo, mas foi beneficiado lá atrás. Não, né, na verdade, obviamente, mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio, eu não sou bobo. Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma maneira de você fazer o acordo e, principalmente, a maneira de comunicar isso para as pessoas, porque as pessoas realmente estão cansadas de um sistema que sempre escravizou o Brasil no fim das contas. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos? Olha, o que eu vi recentemente é de que, primeiro, a primeira leva que veio, de fato, existiu uma extensa ficha criminal, né? Eram criminosos de fato, né? Pessoas tinham cometido crimes e foram deportados. Após isso, começaram a vir diversas deportações de pessoas que estavam lá de maneira ilegal. E o que eu ouvi também, isso eu vi pela mídia, enfim, não fui até fundo para ver se era verídico ou não, de que estava acontecendo diversas violações em âmbitos de direitos humanos. Eu acredito que toda deportação tem que ter a sua dignidade, tem que ter o seu cuidado, né? Não é porque a pessoa está sendo deportada que ela pode ser tratada de qualquer forma. Agora, cada política do seu país tem a sua política, né, de deportação. E a gente precisa, digamos assim, respeitar isso, né, soberania de cada país. Os algemas, o senhor acha que é correto no voo? Em caso de criminosos, sim, né? Eu acho que é algo padrão. Em caso de pessoas que só estão de formas ilegais, eu acho que não. Acho que é uma medida, digamos assim, desproporcional para algo que simplesmente a pessoa só está voltando literalmente para casa, está pegando um transporte. Agora, um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba.
né? Pessoas querendo entrar em Cuba e aí, ó, foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo de países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela. Isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar. Por que os brasileiros, tantos brasileiros saem daqui para poder tentar uma vida nos Estados Unidos, que muitas das vezes muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então isso é um ponto interessante, para as pessoas começarem a perceber e falar, opa, não vamos dar atenção só a isso aqui não, porque, peraí, olha o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia e no Texas. A Califórnia, um estado governado pela esquerda, destruindo aquele local, estavam todos indo para o Texas. O governador do Texas falou, opa, aqui não. E mandou um caminhão de gente de volta para lá. Então, assim, lá você tem, né, essa, digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter o respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atento também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país. O senhor tem muita interlocução com políticos norte-americanos. O senhor chegou a tratar sobre esse assunto com algum deles enquanto o senhor estava nos Estados Unidos ou agora? Não, sim. Todas as vezes que nós fomos nos Estados Unidos, seja no Congresso americano, ali em Washington, a gente relata o que está acontecendo no nosso país. Nós fomos, inclusive, até a OEA também denunciar o que está acontecendo aqui no nosso país. Inclusive, no meu caso, eu tive minhas redes sociais derrubadas. E se alguém falar, foi por fake news, foi por aquilo, foi por duvidar das urnas, mentira. Porque ninguém sabe, ninguém tem acesso ao processo. Meu advogado já foi dezenas de vezes ao TSE e nunca teve acesso. Então, eu não sei por que caiu. Eu ia tomar posse sem a minha rede social. Então, eu acho que só voltou por pressão política e não por pressão da democracia. Eu conversei anteriormente, até mesmo porque foi tudo muito recente, conversei realmente sobre as violações da questão do dia 8, do 8 de janeiro, com relação à liberdade de expressão, com relação à perseguição a somente um lado, principalmente na rede social, ao PL da censura. Enfim, eles estão bastante atentos ao que está acontecendo. Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, né, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Biondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns. José Disseu, que foi mentor do maior, talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. O momento onde o Brasil parou. Compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Disseu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussando no Senado. Ou seja, as pessoas precisam, de fato, ter, sabe, alguém, já tem, obviamente, excelentes senadores ali no Senado. Nós temos ali o Magno Malta, uma pessoa que tem uma história gigantesca, tanto na CPI da pedofilia, uma pessoa que sempre batalhou contra isso. E eu acredito que precisa de um representante também que eu acredito que consiga comunicar com as pessoas e trazer os problemas que estão acontecendo e, principalmente, reforçar o time que está lá para poder fazer um contrapeso ao STF. Afinal de contas, para mim seria um prazer muito grande poder dar um voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque isso nunca aconteceu no Congresso. Vejo que ele é o desestabilizador da nossa democracia, juntamente com alguns outros. E, para mim, se o senhor reservar isso para mim, eu vou cumprir essa missão com muito bom grado. Se você gosta da verdade sem filtro, já sabe o que fazer. Curta, compartilhe e siga para mais. Mostre que a velha mídia não manda mais no que a gente vê.